1400 anos antes de Cristo. No deserto do Sinai, Moisés recebe instruções divinas para construir o objeto mais sagrado da história humana. Um artefato tão poderoso que diziam matar instantaneamente quem o tocasse de forma inadequada. Um objeto que guiou exércitos, derrubou muralhas e desapareceu misteriosamente há mais de 2500 anos. Hoje você vai descobrir como a Arca da Aliança foi realmente construída como era usada e por que ela aterrorizava até os sacerdotes mais santos. Êxodo capítulo 25. Moisés está no topo do Monte Sinai há 40 dias. O povo hebreu acabou de escapar da escravidão no Egito e acampa no deserto. É nesse momento que Deus dá instruções detalhadas e extremamente específicas sobre como construir a arca. E quando digo específicas, é porque cada medida, cada material, cada detalhe tinha um propósito. As instruções eram assim: uma caixa de madeira de acácia, com 1,15 m de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Mas não era apenas uma caixa. Ela seria revestida de ouro puro, por dentro e por fora. Imagine 2 camadas de ouro cobrindo completamente a madeira. No topo, uma tampa de ouro maciço, chamada propiciatório, que significa, literalmente, lugar de expiação. E sobre essa tampa 2 querubins, anjos, esculpidos em ouro batido, com suas asas estendidas cobrindo a tampa, olhando um para o outro. Nas laterais, 4 argolas de ouro fundido, 2 de cada lado. E através dessas argolas, varas de madeira de acácia também revestidas de ouro. Detalhe crucial: essas varas nunca poderiam ser removidas. E havia um motivo aterrorizante para isso, que você vai entender já já. Mas quem construiria algo tão sagrado? Deus escolheu pessoalmente 2 homens: Bezalel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de A Bíblia diz que eles foram cheios do Espírito de Deus em sabedoria, entendimento e conhecimento em todo ofício. Bezalel tinha apenas 13 anos, segundo tradições judaicas, mas era um gênio em metalurgia, carpintaria e design. Ele liderou uma equipe de artesãos especializados. E aqui está algo fascinante. De onde veio todo esse ouro no meio do deserto? Lembra que os hebreus tinham acabado de sair do Egito? Antes de partir seguindo instruções divinas, eles pediram aos egípcios objetos de prata ou ouro e roupas. Os egípcios, aterrorizados pelas 10 pragas, deram tudo. Era ouro egípcio, ouro de uma das civilizações mais ricas da antiguidade, sendo transformado no objeto mais sagrado de Israel. Uma ironia divina impressionante. Primeiro, cortaram a madeira de acácia, uma madeira extremamente dura e resistente, perfeita para durar gerações. Construíram a caixa com encaixes precisos. Então veio a parte mais difícil: o revestimento de ouro. Eles usaram uma técnica chamada folha de ouro batido. O ouro era aquecido, martelado repetidamente até formar lâminas finíssimas, e então aplicado sobre a madeira. Isso exigia perícia extraordinária. Um erro e o ouro rachava. Depois, fundiam as argolas de ouro puro. E finalmente, esculpiam os querubins. Uma obra de arte que levou semanas apenas para ser concluída. Todo o processo levou meses. E quando terminaram, o que surgia diante deles era algo que nunca havia existido antes. Um ponto de encontro entre o divino e o humano. Agora chegamos à parte que aterrorizava até os sacerdotes mais devotos. A arca não podia ser tocada, nunca, por ninguém, exceto pelos levitas designados, usando as varas nas argolas. E não era uma regra simbólica. Há um relato específico na Bíblia sobre um homem chamado Uzá. Durante o transporte da arca, os bois tropeçaram. Uzá, querendo ajudar, estendeu a mão para segurar a arca e evitar que caísse. Suas intenções eram puras, mas no instante em que seus dedos tocaram o ouro sagrado, morreu ali mesmo, fulminado. Imagine o terror: um objeto tão santo que um toque acidental era fatal. Os sacerdotes usavam cordas nas varas, mantinham distância,
Alguns estudiosos especulam sobre uma possível carga elétrica acumulada no ouro, mas biblicamente era a presença literal de Deus que tornava aquilo intocável. Mas o que havia dentro da arca? 3 objetos específicos que representavam a aliança entre Deus e Israel. Primeiro, as tábuas da lei. As 2 pedras onde Deus escreveu os 10 mandamentos com seu próprio dedo, não cópias, os originais. Segundo, um vaso com maná, o pão que caiu do céu durante 40 anos no deserto, alimentando milhões de pessoas. Uma porção foi preservada como memorial. Terceiro, a vara de Arão que floresceu, uma vara seca de amendoeira, que milagrosamente brotou flores e amêndoas, e uma única noite para provar que Arão era o sacerdote escolhido por Deus. 3 milagres tangíveis, guardados em uma caixa de ouro. A arca não era apenas um símbolo, era um arquivo físico da intervenção divina. Mas a arca não ficava guardada. Ela era levada à guerra. Em Jericó, os sacerdotes carregaram a arca ao redor das muralhas por 7 dias. No 7º dia as muralhas desabaram. Coincidência? Os israelitas não achavam. Ela ia à frente dos exércitos. Quando os filisteus a capturaram em batalha, pensaram que haviam derrotado o Deus de Israel. Erro fatal. Pragas devastaram suas cidades. Tumores, ratos, morte. 7 meses depois, em desespero, devolveram a arca com ofertas de ouro, suplicando por misericórdia, no acampamento. E depois no templo de Salomão, a arca tinha um lugar especial, o Santo dos Santos, um compartimento separado por grossas cortinas, escuro, isolado. Apenas uma pessoa podia entrar ali, o sumo sacerdote. E apenas uma vez por ano, no Yom Kippur, o dia da expiação. A preparação era intensa. O sumo sacerdote jejuava, purificava-se ritualmente por dias, amarravam uma corda em seu tornozelo. Sabe por quê? Porque se ele entrasse impuro e morresse na presença de Deus, ninguém mais podia entrar para buscar o corpo. Usavam a corda para puxá-lo de fora. Quando entrava, levava sangue de sacrifícios e incenso. Aspergia o sangue sobre o propiciatório. A tampa da arca, 7 vezes. Era ali, entre os querubins de ouro, que Deus prometeu se encontrar com seu povo. Ali, diziam, a voz de Deus falava com o sacerdote. Quando precisavam mover a arca, havia um protocolo rígido. Apenas os coatitas, uma família específica da tribo de Levi, podiam carregá-la. Mas antes, os sacerdotes aronitas a cobriam com 3 camadas. O véu do santuário, peles de animais, e por cima, um pano azul. Só depois disso, os coatitas podiam inserir as varas nos ombros e levantá-la. Eles nunca a haviam descoberta. Caminhavam coordenados, 6 homens no mínimo. Quando acampavam, armavam o tabernáculo primeiro. Colocavam a arca em seu lugar. E só então, montavam o resto do acampamento ao redor dela. A arca era o centro. Literal. Geográfico, espiritual. Tudo girava em torno dela. As 12 tribos acampavam em formação específica ao seu redor. Era o coração pulsante de Israel. Por 400 anos, a arca permaneceu no Templo de Salomão, em Jerusalém. Mas então, simplesmente desapareceu. A última menção confiável é durante o reinado de Josias, por volta de 620 a.C. Ele ordena que os levitas a devolvam ao templo, sugerindo que estava escondida. Em 587 a.C., Secodo, Nabucodonosor II, da Babilônia, destrói Jerusalém e o templo. Ele faz um inventário detalhado de tudo que saqueia: ouro, prata, utensílios sagrados. Tudo é listado, exceto a arca. Ela não está lá. Quando o segundo templo é construído 70 anos depois, o Santo dos Santos fica vazio. Havia um pedestal onde a arca deveria estar, mas nada mais. Por 500 anos, até a destruição final pelos romanos em 70 DC. Código, o lugar mais sagrado do judaísmo, esteve vazio. Para onde foi a arca? Existem várias teorias fascinantes. Teoria 1. Está escondida sob o monte do templo em Jerusalém. Câmaras secretas nunca exploradas por serem sagradas demais. Teoria 2.
levada para a Etiópia. A Igreja Ortodoxa Etíope afirma ter a arca original em Oxum, guardada por um monge que nunca pode deixar o recinto. Teoria 3. Nabucodonosor a derreteu e não registrou por superstição. Afinal, ele sabia o que aconteceu com os filisteus. Teoria 4. Escondida por Jeremias antes da invasão, possivelmente no Monte Nebo, onde Moisés morreu. Alguns textos apócrifos sugerem isso. Teoria 5. Destruída completamente. E sua ausência é proposital, ensinando que Deus não habita em objetos, mas entre as pessoas. A verdade, ninguém sabe, e talvez seja melhor assim. A Arca da Aliança foi construída com precisão divina, usando ouro egípcio por artesãos inspirados por Deus. Foi um ponto de encontro entre céu e terra. Derrubou muralhas, fulminava os impuros, guiou uma nação por 400 anos, e depois desapareceu. Mas sua construção e seu propósito nos ensinam algo. O sagrado exige reverência. O divino não é domesticável, e alguns mistérios talvez devam permanecer mistérios. Se a arca existisse hoje, você teria coragem de estar na mesma sala, de carregar aquelas varas? Ou, como usar? Descobriria tarde demais que algumas coisas são sagradas demais para serem tocadas. Se esse vídeo abriu sua mente para a história real por trás dos mistérios bíblicos, deixa aquele like. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais história pra gente desvendar. Comenta aí. Qual teoria sobre o desaparecimento da arca você acha mais provável? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.